Salve, camaradas! Retornando de um hiato de algum tempo, quero dizer que eu e o João tivemos alguns problemas pessoais nossos ao mesmo tempo, então impediu a gente de gravar. Tive problemas de saúde e então tive que dar um tempo. Nós estamos retornando, vamos voltar a fazer as nossas leituras e estamos pensando aí em fazer lives na Twitch. Então já é uma novidade aí para vocês. Vamos fazer lives e depois só jogar para o YouTube para não ter que ficar fazendo edições e tudo. Fica mais simples para a gente também. Então, quero agradecer vocês que estão aqui vendo esse vídeo, que não desistiram da gente, o pessoal que está lá no Instagram acompanhando a gente também. Falei que ia ter gravação essa semana e estamos aqui cumprindo o prometido. Então, só retomando, para quem não sabe, caiu de paraquedas aqui. Hoje nós vamos ler alguns dos textos, dos capítulos do livro Ideias para a Luta, da Martha Harnecker. Um texto que traz pensamentos mais de execução, né? São textos pensados mais voltados justamente para uma prática e não para o mundo de ideias, né? E acho isso importante e mesclar esses textos, alguns mais teóricos, outros mais práticos. É interessante a gente fazer essa mistura porque nos traz conhecimento também, não só ideológico, mas também de como a gente pode se organizar e como a gente pode pôr em prática. É interessante porque ela faz também algumas críticas a algumas formas de direção de partidos e de coletivos e de organizações em geral, que podem ser bem elucidativas para vocês saberem onde vocês querem estar. É importante muito isso. Eu, pessoalmente, tenho uma ideia em que, em algum momento, esse nosso compromisso de leituras e tudo, mais para frente, vire um coletivo para que nós possamos tentar uma ação real no mundo. Não que não seja já uma ação, a propaganda já é algo importante, e é isso que a gente faz aqui, mas acho que podemos também construir coisas para fora. Eu acho isso importante. Então, fazer algum tipo de conteúdo para fora, para a sociedade mesmo. Então, é um objetivo pessoal meu para mais para frente. Mas primeiro, nesse primeiro momento, vamos fazer essa leitura. Então, vou passar a palavra para o João, para ele poder dar seu salve do dia, para logo em seguida a gente começar a leitura desses textos. Salve! Satisfação estar de volta aqui depois desse tempo aí de ato, de reorganizar a casa, de colocar as coisas no lugar. Isso é sempre muito importante. Pô, e de poder retomar um trabalho, né, que a gente está engatinhando ainda, mas que pô, tem grandes aspirações. Isso é sempre foda, né? Pô, especialmente pra mim, falar desse texto da Martha Heinecker, que foi uma escritora aí que eu conheci há não muito tempo atrás, mas que me ajudou assim, a fundamentar algumas críticas, fundamentar algumas questões sobre a luta popular, sobre a organização partidária, sobre a organização
em movimentos sociais. E é isso, assim, ela não é brasileira, ela tá falando sobre a realidade da América Latina e parece que ela tá fazendo análise do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas vamos deixar aí pra comentar quando comentar o texto. Vamos que vamos. Então é isso. É, já vamos aqui sem mais delongas para o texto. O primeiro capítulo, então, para quem não leu o texto, que nós recomendamos a leitura prévia, né? Mas para quem não leu o texto, ela divide o livro inteiro em capítulos, claro. Só que são capítulos curtos, com apontamentos bem precisos. E o primeiro capítulo fala sobre explosões sociais ou revoluções. O pap- São só pra Pois não. complementar, são 12 artigos que ela publicou em 2004 na Venezuela. E aí esse livro foi uma organização desses 12 artigos, eles não têm uma organização prévia de uma predisposição de ordem, né? Mas são artigos que estão discutindo aí a militância tal, que ela reorganizou em 2016 e publicou aí. É, então são, são questões assim mesmo de para reflexão, né? Exatamente. Então, o primeiro trata sobre explosões sociais ou revoluções, o papel do instrumento político. Vamos lá. É, o que ela fala nesse primeiro texto, né? Ela começa falando que as lutas sociais não têm conseguido passar de explosões, de momentos, e que é necessário pensar em revoluções. Isso já é uma coisa para a gente parar para pensar. Eu não quero ficar me delongando sempre a todo momento, mas é importante a gente pensar sobre isso. Na América Latina, a gente tem visto isso em vários lugares da América Latina, como no Peru, a gente viu no Chile, a gente viu no Brasil, para o bem ou para o mal. E realmente a gente consegue criar certos estopins, criamos movimentos, mas nós não conseguimos transformar esses momentos, o que ela chama de explosões, né, em revoluções, em algo duradouro, em uma tentativa realmente de mudar a ordem. Acho que esse é o ponto principal. Não de fazer reivindicações, mas sim conseguir modificar a ordem, né? Ela diz que essas lutas então conseguiram derrubar presidentes, mas não foram capazes de iniciar processos de transformações profundas. E ela diz que é necessário propor um programa nacional que convirja lutas dissonantes, articulando-as entre si. Eu vou citar um cara aqui que eu não gostaria de citar porque ultimamente ele foi alvo aí de questionamentos na Universidade de Coimbra, mas eu vou ter que citar um pouco o famigerado Boaventura. Ele tem um texto que ele fala sobre isso. Ele é um liberal, ele não é um cara comunista, mas ele defende que para que haja a possibilidade de uma modificação mediana, né, uma modificação parcial, porque ele não quer essa revolução, ele não quer essa reestruturação, mas ele fala justamente que há necessidade de uma formação cosmopolita, onde que diversos horizontes têm que se conjugar, têm que se unir. E aí é isso que ela está falando aqui também nesse sentido. Agora, até que ponto também há a possibilidade de ceder certos aspectos, né? Não podemos perder de vista também de que essas concessões não podem ser concessões que percam o caráter emancipatório. Eu acho que esse é o ponto principal. Uhum. Nós podemos ceder em certos aspectos de meandros, mas não podemos perder esse caráter emancipatório.
E É, aí? eu queria aproveitar, assim, vou citar um cara bom, então, que fala disso, que é o Álvaro Garcia Lineira, tem um livro que chama Tensões Criadoras da Revolução. É um livro que analisa o momento de revolução política na Bolívia que culminou com a eleição do Evo. do Evo Morales. Meu Deus do céu, foi feio. E aí, ele fala disso, né? De que existem tensões de diferentes campos ideológicos que existem e que a gente precisa entender qual é esse tipo de tensão, né? Quando é uma tensão de diferenças táticas, de diferenças que a gente consegue conviver, de que a gente consegue discutir, elas são tensões que devem ser pensadas, que devem ser incentivadas e essas tensões elas acabam criando um cenário político que abranja algumas reivindicações de todo mundo, né? De alguma forma. E eu acho que dialoga muito com esse texto da Martha Heineken, porque é disso que ela tá falando, né? Pensando aí em implosões sociais, em explosões sociais, né? Que na verdade, é o termo que ela usa. Pô, dá pra gente pensar em 2013, né? As jornadas de junho que estão fazendo aí 10 anos logo mais. É, Pô, era um momento de explosão social de fato e que muita gente consegue ler esse momento como um momento ali potencialmente pré-revolucionário, porque o mais importante que precisa para a revolução, que é gente na rua reivindicando, tinha, né? Aqui em São Paulo teve manifestação de 1 milhão de pessoas. É, mas era uma massa desgovernada e que acabou fazendo surgir alguns movimentos que levaram, né, o país para o caos que a gente tá hoje. E a gente pode fazer, inclusive, um vídeo só para falar sobre isso, né? É, mas as tensões que eu acho que a Martha Heineken tá falando e que o Garcia Lineira fala também são tensões de pequenas diferenças ideológicas que a gente precisa mesmo discutir e além de discutir a gente precisa saber conviver, né, e de Uhum. respeitar essas diferenças ideológicas dentro das esquerdas que é um problema, né. Eu acho que ao longo do texto aí a gente vai encontrar muitas críticas dela a realmente essa é um sectarismo, né, que Exato. existe e que, apesar de tudo, apesar da boa intenção, apesar da pureza de ideias, né, vamos dizer assim, acaba sendo mais destrutivo do que construtivo no sentido da gente conseguir alcançar o mundo que a gente quer, né? Então, um instrumento um instrumento político que pode ser um partido, que pode ser um movimento social, que consiga juntar todo mundo e fazer essa galera trocar ideia a ponto de querer construir as coisas é muito mais do que necessário, né? O Florestan Fernandes tem um livro que ele defende a criação de um partido político como um instrumento político, né? Então, a gente tem essas questões aí que pode partir daí, porque é isso, assim, a gente sabe que a população, no geral, tá, tá descontente com a realidade política. O que a gente não tem conseguido fazer, e aí a gente pode tentar encontrar até motivos para isso, o que a gente não tem conseguido fazer é justamente mostrar onde está o problema e justamente conseguir cooptar essa galera para mostrar que a solução para esses problemas é o socialismo, né? E aí a gente continua. Perfeito. Perfeito, João. É,
E ela fala então assim que essa luta que vai ser criada justamente com essas convergências que o João falou, não pode se resumir a conseguir demandas institucionais e visando somente eleições, que é justamente isso que o João falou. Não é buscar uma melhoria num setor específico, não é uma luta institucional, só parlamentar, digamos, né? É justamente buscando uma revolução, buscando de fato algo que mude a estrutura, né? Ela imagina uma organização capaz de criar esse projeto nacional e diverso que sirva como referência também para todas as lutas. Ela não sugere aqui qual seria essa organização, mas sabemos que, por exemplo, para Lenin, essa organização também é o partido político. Né? O Lenin defende o partido político como essa instituição que vai fazer esse diálogo e que vai concentrar tudo isso. Então aqui a gente fecha esse capítulo e eu vou ressaltar o segundo parágrafo do ponto 8. Ela diz assim, nessa mesma esteira que a gente está falando, de que esta seria então é, o, a luta, né, a cultura, a visão política, não pode se reduzir às disputas políticas e institucionais pelo controle do parlamento, dos governos locais para ganhar um projeto de lei ou algumas eleições. Então, é exatamente sobre isso, é sobre nós conseguirmos modificar, de fato, a realidade, não só conquistando pequenas vitórias, né? Mas sim colocando um bloco coeso. Ela fala em um projeto nacional, né? Então é sobre isso, de fato. Não só eleição. É importante, é claro que dentro, por exemplo, trazendo para os dias atuais no Brasil, é claro que foi muito importante, por exemplo, essa união que nós tivemos de alguns setores da esquerda e até alguns setores da direita contra o Bolsonaro para ganhar a eleição. É claro, é muito melhor, eu acho, você fazer uma organização sobre revolução dentro de um governo Lula do que dentro de um governo Bolsonaro. Mas mesmo assim, não é suficiente. Esse é o ponto. Isso é insuficiente, não basta essas vitórias, até porque isso não vai mudar de fato a estrutura, ele vai melhorar, ele vai poder pintar a sua parede, ele vai poder dar um reboco para o seu barraco, ele vai trazer uma televisão maior, ele pode colocar um carro na sua garagem, mas ele não vai de fato modificar a estrutura que a gente vive. E o que o comunismo e o socialismo pregam é justamente essa ruptura de forma política que a sociedade está esteada, né? Então É, é nesse ponto. pegando essa esteira aí, né, de falar da eleição do Lula, é, uma coisa bonita, assim, que ela cita já no final do capítulo, é que a política, ela precisa ser a arte de tornar possível o impossível, né? De tornar aquilo que a gente acha que é impossível, de fazer aquilo ser realidade. E que essa construção de um instrumento político, ela é ferramenta para isso. Ela não é o fim em si mesmo, né? E que uma coisa que a gente precisa entender é que não existe construir instrumento político e construir força política sem construir força social antes disso, porque a força política não vai se manter, né? Ela não se perpetua, ela não vai se sustentar sem a força social e que é a força das camadas da sociedade, da classe trabalhadora, de entender o seu lugar na luta diária,
a luta política ela se esvazia, né? Uhum. Ela é uma luta só pelo poder e não é uma luta por modificar a estrutura que vai resultar aí na mudança de vida para todo mundo, né? Para a população no geral. Então, pensar na política como aquilo que está mais no horizonte, né? Mas que por mais longe que pareça, por mais impossível, por mais distante, ela só é possível se a gente conseguir juntar forças é, da população, né? Não forças políticas. É aí que a gente precisa usar o que a gente tem de instrumento para trazer a galera pro nosso lado, para trazer a galera para lutar, assim, e que o nosso lado é lutar pela população no geral, né? Não é lutar por poder, não é lutar por uma mudança de vida de alguns, mas é uma vitória de todos, né? Sim. Bom, então, passando agora para o segundo, nós estamos lendo na ordem do livro, né? Como o João falou, ela organizou dessa maneira, mas ela, inclusive, na própria explicação dela, diz que pode ser lido em qualquer ordem, né? A gente fez na ordem cronológica, na ordem do livro, só para facilitar a leitura, né? Então, o segundo capítulo fala: não impor, mas convencer. Importante não é a quantidade, mas a qualidade da militância. Já é uma coisa para se pensar, né? Só essa frase já é interessante para a gente poder pensar. Aqui é um pouco mais curto, eu digo que ela fala sobre a forma de organização dos atores revolucionários, né? Importa então a qualidade, a dedicação e a inclusão dos militantes dentro do projeto. Todos devem se sentir acolhidos dentro da organização, seja ela partidária ou não. Fala sobre dar voz aos diferentes autores e campos da esquerda revolucionária. Minha interpretação é que a autora é adepta de uma estrutura horizontal. E, e eu fiz essa anotação antes de ler outros capítulos, que ela de fato vai expressar essa, essa Horizontalidade. forma, isso, essa forma de organização. Então ela realmente pensa que deve ser uma estrutura mais horizontalizada. Isso não significa que não tem uma certa forma de que cada ator dentro daquela estrutura não tenha mais responsabilidade do que o outro, de que um tem uma voz um pouco mais ativa que o outro. Mas é de tentar colocar isso de uma maneira mais igualitária, porque a gente não pode cair no erro de achar que alguma pessoa ou que algum grupo de pessoas tem menos a contribuir do que outros grupos, só porque eles fazem mais parte daquilo que eu penso ou daquilo que é mais próximo do que eu acho como correto. Para destacar, eu tenho o ponto 5, né, dentro desse texto, ela diz nesse parágrafo o seguinte: mais importante que criar um poderoso partido com grande número de militantes é construir um projeto político que, que reflita as aspirações mais sentidas do povo e, por isso mesmo, conquiste sua mente e seu coração. O importante é que sua política seja respaldada pelas massas, que busque o consenso na maioria da sociedade. Então, é justamente, ela corrobora aquilo que o João falou um pouco mais atrás. O povo precisa do quê? Saúde, educação, emprego, vida digna, moradia, precisa de saneamento básico, precisa sair dos locais de, de inadequados de moradia, sabe? Então, é sobre esse tipo de coisa que ela fala. O mais importante não é criar um partido com número, mas é aquilo que ele traz, qual é o cerne
desse partido, qual é o conteúdo que esse partido vem a oferecer. Bom, o conteúdo que esse partido vem a oferecer tem que ser respaldado pelos interesses que a massa tem. E a massa aqui, ela claramente como o João disse, são os trabalhadores. Então, nesse ponto, é uma disputa ideológica justamente por conta disso, porque a gente tem que demonstrar para os trabalhadores que essas organizações, a organização revolucionária, ou as organizações revolucionárias, elas têm um conteúdo que de fato vai fazer sentido para essa população, de que ela tem a capacidade de mostrar para essa população de que a gente não está brigando contra, sabe, tirar o financiamento do Minha Casa Minha Vida deles, de tirar o HB20 ou o UP que o cara conquistou, que a mulher conquistou. Não é sobre isso, sabe? É sobre todos termos condições mais igualitárias de vida, sobre todo mundo ter essa sua moradia digna, sabe? Eu li uma vez uma reportagem, ainda na época do Hugo Chávez, de que ele fez a construção de mais de 1 milhão de moradias públicas para a população da Venezuela, sabe? A gente sabe hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem por volta de 60 mil pessoas morando nas ruas, de acordo com o censo que é feito pelos CRAS, né? Porque o censo que foi feito pela prefeitura não contempla, né? É menor, eles diriam que seria por volta de 35 mil, 32 mil pessoas. Só que o número das pessoas que estão nas ruas pelo CRAS, cadastradas no CAD único, chega a perto de 60 mil, se já não ultrapassa 60 mil pessoas. Então, é trazer essas pessoas para dentro do projeto também, sabe? É que a gente consiga mostrar para elas que elas estão inclusas nesse projeto, que esse projeto é feito também para elas e principalmente que elas podem ser feitas a partir delas, desde elas, né? Então, que eles também são integrantes disso. Acho importante muito essa reflexão. E essa questão da horizontalidade, né? Ela é muito pertinente, principalmente no Brasil, assim, vou ser talvez um pouco polêmico, né? A Martha Heineken fala isso no texto, né? Que tem partidos que se engrandecem, dizer que tem uma quantidade absurda de filiados, de militantes, né? E que isso não quer dizer de fato uma hegemonia, porque a hegemonia ela Exato. pode vir de poucos que conseguiram entender a situação e mostrar essa situação social do país a partir de ideias claras e a partir daí chegar aonde precisa chegar, né? Então o número de o tamanho do partido, o tamanho do movimento, o tamanho do instrumento político que está se pondo ali não quer dizer muita coisa, né? O que quer dizer é que o que importa de fato é entender que quem se dispõe a lutar por uma mudança, se organizando num partido, num movimento social, tem que entender as demandas da população antes de qualquer coisa. Tem que entender aonde que o calo tá apertando, né? Aonde que o povo tá reclamando. E não dizer, eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Eu acho que a gente precisa mudar aquilo. Não é a gente que tem que achar. É o povo no geral, é a vida do povo que sofre aí todo dia, né? Eu acho que pensar em qualquer mudança social, pensar na construção de qualquer instrumento que vá propor uma mudança social, o primeiro lugar, a primeira atitude tem que ser a escuta. Né? E se isso não acontece, a gente está querendo inventar a roda, né? Não adianta. Perfeito, João. Também concordo plenamente com você nessa aí, porque e eu acho que carece no Brasil um plano desse,
eu acho que carece de um partido sério, seja ele qual for, realmente fazer essa análise em todos os sentidos importantes da sociedade. Então, criar um comitê de saúde, criar um comitê de educação, criar um comitê de saúde mental, saúde psiquiátrica, criar um comitê de trabalho, de emprego, criar um comitê, enfim, de saneamento básico, de moradia, de tudo, de transporte, porque a gente sofre muito. São Paulo, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. Vi hoje que em Belo Horizonte estão aumentando a passagem de ônibus para R$ 6, sabe? O transporte é algo muito, muito, muito importante na vida do trabalhador e um preço desse é muito difícil, sabe? De conviver. Então, assim, criar comitês e ouvir essas pessoas, ouvir especialistas, mas não acadêmicos apenas. Sim, acadêmicos são importantes porque eles pesquisam sobre os temas, mas entender quais são as demandas da população. Às vezes o acadêmico vai chegar e vai falar assim: olha, é melhor que faça isso, mas aí a população fala: não, mas a gente precisa mais é daquilo naquele momento. Então, e criar esse projeto e apresentar para o mundo, para o Brasil, e falar assim, gente, esse aqui é o nosso projeto. E não é um trabalho que demora um mês para ser feito, é um trabalho muito exaustivo, muito longo, mas acho que é necessário que a gente tenha isso para começar a ter uma concretização daquilo que a gente possa vir a ter. Não é possível que a gente pense numa revolução simplesmente partindo da revolução. A gente não pode parar para pensar o que vamos fazer depois da revolução quando a gente já está na revolução. A gente precisa, antes disso, Fidel Castro, no seu livro A História Me Absolverá, ele já tinha um plano de governo para Cuba. Ele já falava sobre um plano, um modelo econômico para Cuba, sabe? Então ele já tinha em mente o que ele precisava fazer quando ele chegasse lá. Ele estava ainda preso. Ele ainda estava preso quando ele fez a primeira tentativa, sabe? Então eu acho que a gente precisa disso. Não é simplesmente, vamos fazer uma revolução, aí vamos, conseguimos fazer a revolução, tá? E E agora? agora, né? Aí a gente vai parar, sentar e discutir? É. Não, nós precisamos de ação. E para que isso aconteça, nós precisamos ter horizontes muito bem estabelecidos. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta realmente na nossa política revolucionária. Isso falta. Posso estar desconhecendo algum partido, alguma instituição que já tenha esse modelo, mas eu acredito que talvez pontualmente em algumas atuações, algo econômico e tudo, mas falam muito de calote da dívida pública, falam disso, daquilo, mas acho que falta uma unificação, realmente um plano geral e total para toda a sociedade, sabe? Acho que é muito importante apresentar isso e a partir dali começar a mostrar e falar: poxa, você sabia qual é a sua maior necessidade hoje? Pô, minha maior necessidade é na saúde. Pô, você sabia que o nosso plano de governo tem isso aqui para a saúde? Então, nós temos. Eu acho que o nosso maior problema é lazer, pois você sabe que para lazer nós temos essas faltas, sabe? E com concretude de ideias, mostrar para a população. Aí a população vai começar a falar: puxa vida, pô, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. A gente pode melhorar dessa maneira. Aí a gente começa a conquistar. Não adianta a gente chegar e falar assim: eu pensei nisso aqui para o lazer. Aí a pessoa fala: porra, mas isso não tem nada a ver, sabe? Dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente precisa. Então, criar essas formas acho que é muito importante. Tem um forrozão passando aqui na rua. E sem esse plano, a gente não consegue
trazer a galera pro nosso lado. Né? A gente não consegue, né? Sem esse plano ser apresentado, ser mostrado, a gente não consegue chegar até as pessoas e convencer a partir daí, né? E aí é isso, a gente pode ter um partido com 1 bilhão de filiados e militantes, mas que vão estar ali só para fazer número e não vão estar ali dispostos a lutar por uma mudança, que eu acho que essa é a principal causa da criação de um instrumento político, né? Perfeito. Bom, vamos seguir. É, o capítulo 3 então, ela coloca como título o seguinte: colocar-se à disposição dos movimentos populares, não suplantá-los. Também é outro ponto importante, né? Aqui a gente tem basicamente um guia que ela faz para as lideranças das organizações. Aí aqui ela não fala diretamente com o militante de ponta, né? Aqui ela fala sobre a outra ponta, sobre o outro extremo, sobre as lideranças das organizações, para atuarem em conjunto com os movimentos sociais. Aí sim, aqui ela fala e prega a horizontalidade nas relações, que os movimentos sociais devem influenciar as tomadas de decisões e não somente o contrário, né? E aí a gente vê também aqui no Brasil a relação PT e MST, né? Essa relação onde normalmente o partido influenciava muito a tomada de decisão do movimento social, mas o movimento social não conseguia fazer esse caminho reverso. Então, importante também de que haja um diálogo, haja uma reciprocidade de influência nesse movimento, né? Aqui eu gostaria de destacar de novo o ponto 5 nesse caso, que ela fala assim: a relação das organizações políticas com os movimentos populares deveria ser, então, um circuito em duas direções, da organização política ao movimento popular e desta à organização política. Infelizmente, ainda costuma funcionar só no primeiro sentido, que é justamente aquilo que eu falei. E quem conhece um pouquinho mais sobre o MST e tudo, e sobre a relação que eles têm com o PT, é fácil de constatar isso. Diziam sempre os filiados ao PT, diziam sempre nos primeiros governos do Lula, não é hora de fazer reivindicações porque pode prejudicar a imagem do presidente, porque ele pode sofrer um abalo político. E não é correto isso. A qualquer momento a gente precisa colocar as nossas necessidades e principalmente a necessidade do movimento social, que também é muito importante. O MST é o maior movimento social da América Latina, faz um trabalho de reforma agrária importantíssimo, traz comida na mesa de diversas pessoas que não têm condições. Enfim, precisa então desse diálogo, precisa desse caminho de mão dupla, não simplesmente esse eu, partido político, encaminho as minhas diretrizes para o movimento político e o movimento político não tem essa mesma abertura para influenciar dentro de mim. E aí, e aqui eu acho que ela faz uma crítica mesmo, né? A toda a direção das organizações, justamente pelo fato de não conseguir ser horizontal nas tomadas de decisão. De que, assim, ó, o último parágrafo do capítulo, eu vou até ler aqui, ó. Infelizmente, muitos dos atuais dirigentes se educaram na escola de conduzir as massas por meio de ordens, e não é fácil de mudar esse estilo de um dia para o outro. Por isso não quero criar uma sensação de excessivo otimismo. A correta relação dos dirigentes com bases está longe de ser resolvida. E é justamente por isso, né? Quando se alcança o poder ou quando se alcança aí um alto status de um partido político ou de um instrumento político que seja grande, geralmente
todo mundo acha que já tá tudo resolvido, que tem a solução para todos os problemas, sendo que só quem conhece de fato os problemas são a base. É a base, né? Então não adianta querer tomar decisões sem ouvir a base, sem ouvir as pessoas que vão ter a vida modificada ali. Não adianta querer mudar as coisas sem ter, sem ter todas essas questões muito bem ouvidas e muito bem resolvidas, né? E que seja uma relação recíproca de escuta e de ação, né? Que enquanto o dirigente escuta e tenta agir, a base também escuta e tenta agir também de todas as suas formas, né? Eu acho que isso é essencial, de todo mundo saber qual é o seu lugar e de como que essas organizações tendem a se organizar nesse sentido, né? Exatamente. Então vamos seguir aqui para o capítulo 4. Ela fala, o título é: Deve-se renunciar ao centralismo burocrático e praticar apenas o consenso? Aqui o pessoal que já é mais encaminhado aí nos temas comunistas vai identificar que esse centralismo burocrático aqui ela está falando pode estar se referindo muito à forma de condução da União Soviética pós-morte de Lenin, né? Mais especificamente sobre Stalin. É uma coisa um pouco mais complicada, mas como nós estamos no começo, não vamos entrar sobre esse debate. Aquela, aqui nesse texto, então, é importante que leiam esse capítulo inteiro, porque ela vai apresentar o conceito de centralismo democrático, que é justamente o contrário do que ela diz que é esse centralismo burocrático. Então, é importante ler para poder compreender melhor o que ela quer dizer. Eu consigo destacar aqui o ponto 9 que ela diz: esta combinação de uma ampla discussão democrática nos diversos níveis da organização e uma direção central única, baseada nos acordos aos quais se chegou por consenso ou por votação majoritária, é o que se chama de centralismo democrático. Então, essa é a definição que ela dá para centralismo democrático. Então, primeiro, senta-se, discute-se sobre o assunto que precisa ser discutido, e aí chega-se a um consenso. Ah, mas e se não tivermos um consenso? Bom, aí vamos para uma votação majoritária. E aí quem ganhar leva. E aí no ponto 12 ela também fala que quando a militância participa da discussão e toma decisões, ela se sente mais comprometida a pôr em prática as decisões adotadas, mesmo não sendo a decisão que ela entendia como adequada, porque ela vê que pelo menos ela foi ouvida, que sua proposta foi de fato encaminhada, né? E que infelizmente não foi vencedora. Acontece. Perdemos muitas vezes nos debates, mas que as pessoas sentem-se mais dispostas a tomar as atitudes necessárias e importantes para que esses militantes consigam desempenhar seus papéis de uma maneira melhor, mais fluida, né? De uma forma melhor mesmo, para que não haja aquele negócio, puxa vida, eu perdi, então não vou fazer não, sabe? Não vou fazer porque é, eu não ganhei, não era esse meu posicionamento. Não, pô, ó, você perdeu, tudo bem, mas sua colocação foi feita, você pôde expressar a sua opinião, ela foi levada em consideração. Não, aí também há uma questão de qualidade na escuta, né? Precisa haver, não é simplesmente dar voz, dar palco, fala aí 10 minutos e pronto. Não, mas assim, realmente ter um entendimento melhor sobre a discussão
Acredito que é sobre isso que ela fala, e isso incentiva de fato, porque quando a gente chega a uma forma de trabalho que não é aquela que a gente pensava, mas que nós tivemos uma decisão tomada em consenso, ou pelo menos com uma maioria de votação, em que nós fomos ouvidos, ao menos você se sente minimamente acolhido dentro daquele ponto, que também foi o que ela disse lá atrás, desse acolhimento dos militantes. Então é importante sobre isso também. Então, rapaziada, terminamos a leitura dos primeiros capítulos do livro. Achamos interessante. Se você ainda não leu, então aproveite esses 15 dias que nós teremos para ler esses textos, esses capítulos que nós lemos agora. São textos tão curtos, tem 2, 3 páginas. Uma sentadinha você lê 2, 3 capítulos, é muito tranquilo mesmo. Ela não usa argumentos muito difíceis de serem entendidos, é bem introdutório. Então acho que vale a pena bastante, se você não leu ainda, esses textos, ler, e já deixando o convite então para daqui a 15 dias, nesse período também, ler os próximos 4 capítulos que farão parte do nosso próximo vídeo, que possamos ter 15 dias aí de mais calma, de mais tranquilidade, de que ocorra tudo bem, para que a gente possa voltar e nos revermos daqui a esse tempo, e que até lá a gente possivelmente comece a definir alguma data aí de estreia, talvez para o canal da Twitch, tá bom? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, siga a gente no Instagram, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Comenta, por favor, fala o que você está achando, faz uma, pô, faz um rascunho aí do que vocês leram e posta aí pra gente. Às vezes a gente deixou escapar um tema sensível que vocês entenderam como mais interessante e a gente não abordou, e aí assim a gente constrói uma comunidade que possa também se ajudar nesses tópicos e tudo. Então é isso. Quero agradecer a todas e todos mais uma vez, e contamos com vocês para a gente crescer mais um pouco, e principalmente, como a própria Marta falou, né, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Exatamente. Então vamos seguir, vamos comentar, vamos debater. A Twitch também é uma forma de a gente tentar fazer esse diálogo acontecer, porque no YouTube não está acontecendo muito bem. Então, por favor, se engajem, porque isso dá ânimo para a gente. A gente simplesmente postar os vídeos é legal ver a quantidade de visualizações, ver que a cada vídeo que a gente tem postado tem crescido um pouquinho. Isso é gostoso de ver. Mas eu acho que é mais gostoso a gente saber das impressões de vocês, saber o que a gente pode melhorar, ou uma nova sugestão e tudo, porque a gente não tem um roteiro tão definido, fica as coisas em aberto, a gente encaixa um texto de vocês que seja, é, claro, de acordo com o nível que a gente ainda está atuando e tudo, mas vai ser bem interessante, tá bom? Então é isso, rapaziada. Abraços, boa semana, fiquem firmes. Valeu, rapaziada. Abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Vamos trocar ideia.